E aí, seus deputados do Partido Comunista Chinês, tudo bem com vocês? Muita gente veio me perguntar e pedir minha opinião sobre o Congresso do Partido Comunista que começa amanhã. Bom, eu vou reagir ao vídeo do professor Elias porque ele manja muito mais do que eu. Ele vem pesquisando China aí há 20 e poucos anos e eu vou tentar adicionar o pouco que eu sei. Mas eu acho que assim vai ficar melhor do que se eu falar sozinho, ia ser um vídeo muito curto. Vamos lá. Sobre o que esperar do 20º Congresso do Partido Comunista da China, que entra em sua etapa final no dia 16 de outubro próximo. O Congresso do Partido Comunista ele é uma reunião de baixo para cima, ou seja, primeiro os delegados de base são eleitos até chegar ao Congresso Nacional. Esse Congresso do Partido Comunista reuniu mais de 90 milhões de membros, né, de militantes do partido, que elegeram, ao fim e ao cabo, mais de 2 mil delegados à plenária final do Congresso, que ocorre, como já disse aqui, no dia 16 de outubro. O Partido Comunista hoje tem 97 milhões de membros. Eu não sei se é o maior partido do mundo ou se é o segundo, porque a Índia também tem uns partidos gigantescos assim. E o total de delegados é 2.800 e alguma coisa. É bastante gente. Assim, na China tem eleição direta, como a gente tem no Brasil, né? Uma pessoa, um voto para níveis assim, bem pequenos. Eles não votam para presidente, eles não votam para esses delegados. Esses delegados são voto indireto. Então, as pessoas votam em eleições locais e essas pessoas escolhidas vão votando para cima até que chega nesses delegados do partido, do Congresso. Trata-se do maior evento político da China, né, que ocorre a cada 5 anos. É um evento mais esperado da grande política chinesa, porque dali sai o núcleo de direção para o próximo período, né? E nesse núcleo de direção, certamente o Xi Jinping deverá ser reeleito para um terceiro mandato, inédito, em certa medida, quebrando uma tradição que vinha desde Deng Xiaoping, de que cada... E não só tradição, eles mudaram a legislação para que isso acontecesse. Inclusive o cara que deu a ideia de mudar a legislação, que eu não me recordo o nome, ele foi preso em um processo de corrupção. geração dirigente teria a possibilidade de 2 mandatos. Ele é o primeiro que incorpora à Constituição a possibilidade de um terceiro mandato, já vou explicar daqui a pouco isso. E também toda a direção do partido, o Comitê Central, e no núcleo disso daí, não somente o secretário-geral, que deve ser Xi Jinping, mas também já começam as especulações sobre quem será o próximo, né, ou o substituto. Eu particularmente acho que é uma não discussão essa nesse momento, até porque... Hoje em dia não tem ninguém claro quem será o substituto do Xi Jinping. Pelo que eu conversei com gente do partido aqui na China, eles falam que nas últimas eleições estava sempre assim claro que seria o Hu Jintao, depois o Jiang Zemin, depois o Hu Jintao, depois o Xi Jinping, que é alguém que eles já vêm treinando e cultivando ali, que já está na cara, olha, esse aqui é o próximo na linha. Hoje não tem ninguém. Quem tinha mais poder e estava crescendo e se tornando relevante no partido foi preso, sim, por acusações de corrupção. E aí não estou dizendo se foi errado ou não, mas simplesmente o fato é que essas pessoas foram presas. Até porque a China passa por uma circunstância muito especial da sua história, uma circunstância muito diferente da que era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás. Inclusive são essas circunstâncias especiais que, sob o meu ponto de vista, levam o Xi Jinping a um terceiro mandato. Por que eu estou dizendo isso? Já entrando no que esperar desse Congresso. Foram profundas as transformações que a China passou desde que Xi Jinping ele assume o poder em 2013. Primeiro, ele foi muito comedido no início do seu mandato, meio que tateando o poder, e aos poucos ele foi imprimindo um ritmo muito próprio ao processo político chinês, né? Começando por uma vasta e profundo processo de combate à corrupção. Existem vários números a respeito de quantos membros do partido foram expulsos, quantos membros foram expulsos do partido, quantas pessoas foram expulsas de cargos de Estado, mas na verdade... Eu não sei quantos foram expulsos do partido, mas mais de 1 milhão de pessoas foram presas por escândalo de corrupção. Em 1 milhão parece ser muita gente, mas proporcionalmente para a população da China é nada, né? 0,000 qualquer coisa. Mas a verdade é que houve uma verdadeira
limpa no Partido Comunista e no Sim. Estado chinês, alcançando inclusive membros do Politburo. E qual que é o diagnóstico, né? Historicamente, as dinastias chinesas foram derrubadas por revoltas camponesas que percebiam a crescente incapacidade e inépcia das dinastias em entregar as obras públicas necessárias para a produção da vida material de milhões de famílias camponesas, né? E a inépcia e a corrupção andam lado a lado. E o diagnóstico de muita gente na China, inclusive o meu, de quando eu estive lá, e dos testemunhos que eu posso dar sobre o que eu vi na China, a corrupção estava dirimindo, vamos dizer assim, a legitimidade do Partido Comunista perante o povo chinês. Então, Xi Jinping ele parte para uma agressiva campanha de anticorrupção, né, que elimina, assim como já disse aqui, milhares de membros do partido, incluindo gente da alta cúpula, não foi só pequeno e médio funcionário ou quadro, mas também gente... Inclusive, foi nessa história aí de prender alguém da alta cúpula do partido, que eu acho que era um cara ligado à segurança nacional, um negócio assim, que rolou a história de que o Xi tinha sido preso, né? E já estava rolando um golpe na China. Acho que foi na mesma semana que esse cara foi condenado à prisão perpétua, 20 anos, não sei. O cara foi condenado bastante tempo por corrupção, que rolou a história que o Xi estava preso, que estava rolando um golpe aqui, que no fim era só mentira. Também gente da própria cúpula, né, cortando na própria carne para enfrentar esse problema. E é evidente que Xi Jinping, ao partir para esse tipo de confronto, ele arrumou muitos inimigos internos. Não é à toa que recentemente, por exemplo, teve uma notícia de que houve um golpe na China e tal, que o Xi Jinping estaria em prisão domiciliar, né? E eu sou daqueles que acham que esse tipo de boato ele não é somente uma fake news, que no caso foi feito da Índia, mas também... Não foi da Índia, não. Isso foi da Jennifer Zheng, que é uma jornalista chinesa, radicada nos Estados Unidos, ligada a Falun Gong, a Epoch Times, sabe? Bem extrema-direita, né? Ela começou essa história falando, eu tenho fontes, eu tenho um vídeo sobre isso, e eu tenho fontes, e as minhas fontes me disseram isso e aquilo, e no fim era só mentira. Ela mesmo desmentiu 8 horas depois. Também vem de dentro da China esse tipo de boato, buscando criar conflito às vésperas do Congresso. Existe um conflito que muita gente percebe, eu particularmente percebo há muito tempo, entre Xi Jinping e o grupo de Xangai, né? Ou seja, não que haja um grupo de Xangai, Sim. Mas Xangai é uma poderosa ala do Partido Comunista que praticamente vem nomeando, seguindo os secretários-gerais. Os secretários-gerais do partido têm que passar pelo crivo de Xangai, né? Basicamente e Xi Jinping, é isso. Ele andou se estranhando muito com esse pessoal, tendo em vista, por exemplo, o combate ao Covid, né? Ou seja, Xangai foi muito mais relaxada no combate ao Covid do que o resto do país. Então, Xangai é o maior PIB da China e o Li Qiang, que é o secretário do partido, o secretário-geral, é de lá. É desse grupo que o professor tá mencionando. Ele é para se aposentar, ele deve anunciar a aposentadoria dele para o ano que vem. E provavelmente ele quer colocar um sucessor da linha deles. Se eu não me engano, ele é da Juventude Comunista, que é uma ala dentro do Partido Comunista. O Xi Jinping, óbvio, quer colocar alguém do lado dele. Porque essa posição se eu não me engano, de novo, né, porque é muita informação, é a segunda pessoa em poder na China. Assim, é tipo como se fosse o vice-presidente. É um cara que está no segundo em comando. Então ele tem muito poder e, como o professor falou, tudo passa por Xangai pelo controle que eles têm. O que aconteceu na Covid em Xangai, eu estava lá em lockdown em Xangai, foi que eles não acreditavam em lockdown, eles não queriam fechar e foram deixando até que estava lá 5 mil casos por dia. Quando resolveram fechar, Pequim chegou e falou, não, a gente vai fechar até controlar essa onda, né? Então Pequim tomou controle do lockdown em Xangai, porque eles não queriam parar a cidade por conta da economia. Dentro do Partido Comunista Chinês tem liberal, tem gente que defende a mão livre do mercado. Então o Partido Comunista Chinês não é uma coisa só. O Xi Jinping é uma ala à esquerda, essa galera de Xangai é uma ala mais à direita dentro do partido. Então, as coisas dentro da China andam muito, muito pesadas, né? E Xi Jinping, por exemplo, um diagnóstico que eu sempre trago dele é que ele entra, assume e ele elege o inimigo interno, ou seja, ele pega uma fração da burguesia chinesa,
a burguesia nacional, dos bilionários, como as pessoas gostam de dizer, e coloca esse pessoal como alvo, né? E qual que é a cara desses bilionários que se tornam alvo de Xi Jinping, né? São os bilionários que eram militantes abertos da abertura de capitais da China, do país, Sim. ou seja, a favor da desregulamentação financeira da China, de forma que a China pudesse abrir seu sistema financeiro, então, e a China entrasse no rol da chamada financiarização. Jack Ma, por exemplo, o homem mais rico da China, ele passou meses criticando Xi Jinping, meses criticando a chamada burocracia chinesa, que não deixava os negócios andarem do jeito certo, que para eles o jeito certo era a desregulamentação, e ao que tudo indica, o Xi Jinping, ele esperou uma semana antes do lançamento do maior IPO da história da Alibaba, ou seja, o maior lançamento de ações públicas da história, para cancelar de cima para baixo esse IPO, né? E fazer com que o Jack Ma prestasse depoimento para funcionários do terceiro escalão do Ministério das Finanças. Ou seja, esse foi um grande recado que o Xi Jinping deu a esse pessoal, né? Que atualmente, por exemplo, existem vários bilionários. E foi nessa época aí que rolou a história de que o Jack Ma tinha sido preso, que o partido tinha sumido com ele. O que rolou, na verdade, foi, dado esse contexto que o professor comentou, a assessoria do Jack Ma falou, cara, baixa a bola, dá uma sumida de holofote aí por enquanto, que é para evitar qualquer problema. Inclusive o Jack Ma é um que defende o 996, né, que é trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 12 horas, 6 dias por semana. Que é uma coisa que a lei trabalhista da China hoje diz que é ilegal. Ainda acontece em fábrica, tem situações excepcionais que isso infelizmente ainda acontece. Mas ele é um desse aí. O cara já é o homem mais rico da China e quer que as pessoas trabalhem mais ainda para ele continuar mais rico. Se não me engano, ele comprou uma casa em Hong Kong por 2 bilhões, 4 bilhões, um negócio assim, lá no Victoria Peak. Fugindo da China e aparece no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, falando que denunciando a liderança do Xi Jinping, né? Então, acho que no front interno é um momento muito, muito, muito difícil em que a luta de classes aflora no país, né? E que Xi Jinping tem tomado um lado, né? E é um lado que é muito complicado, no sentido de que fazer o que ele está fazendo demanda comprar várias brigas, né? Então, acho que... Até porque a Covid-0, a política de Covid-0, está afetando a economia da China. E a resistência ao Xi Jinping está só crescendo. A economia da China continua crescendo, 3,2% deve crescer esse ano, mas é muito menos do que crescia antes. Então ele está encontrando aí muita resistência porque a população está descontente já com essa política de zero Covid e a economia não está ajudando. Acho que esse é um ponto, ou seja, o Congresso do Partido Comunista deverá legitimar esse avanço de Xi Jinping e do Partido Comunista sobre o capital privado e principalmente sobre o capital privado interessado na abertura de capitais. Quando eu falo do capital privado, as pessoas falam muito que houve uma onda regulatória na China nos últimos meses, em que o setor privado foi enquadrado por Xi Jinping, etc. Eu prefiro olhar de um outro jeito. Esse Congresso do Partido Comunista, por exemplo, ele poderá abrir as portas, né, para aprofundar as mudanças institucionais que vêm ocorrendo no país nos últimos anos. Que tipo de mudanças são essas? Né? Primeiro, né, a percepção de que a China é um país muito desigual, ou seja, é um país que tem o segundo maior número de bilionários do mundo, o primeiro, e centenas de milhões de pessoas que vivem com $150 por mês. Então, a questão da desigualdade social e territorial chinesa tem que ser enfrentada e passou a ser uma questão de honra para a atual liderança. A China eliminou a pobreza extrema, que é menos de $1 por dia, se eu não me engano, mas ainda tem muita pobreza. É um país enorme, ainda tem áreas rurais que ainda são muito pobres e existe essa discrepância muito grande de gente extremamente rica, o maior número de bilionários do mundo, se eu não me engano, né, como o professor falou, e ainda muita gente pobre que pelo socialismo não deveria existir, né, até onde eu sei. Sob o lema da prosperidade comum. E evidentemente que esse tipo de enfrentamento não se faz sem mudar os esquemas de propriedade do país. É por isso que eu não gosto muito do termo nova onda regulatória do Estado sobre o setor privado, não. O que está vindo é uma mudança de esquema de propriedade, onde o capital estatal público tem avançado sobremaneira
sobre o capital privado. Então, se nós formos perceber, por exemplo, hoje, qualquer gráfico, tabela que mostra a lucratividade do setor privado, do setor estatal, o investimento do setor privado, do setor estatal, vai se demonstrando uma primazia do setor estatal público da economia chinesa cada vez maior. Então, o que está acontecendo na China hoje é uma nova onda de inovações institucionais voltadas, como já disse aqui, para a mudança dos esquemas de propriedade com vistas a enfrentar essa grande contradição do país que são as desigualdades sociais. E a gente vai ver isso logo no sistema de saúde, porque o sistema de saúde da China é, em grande maioria, privado desde os anos 80, né, quando Deng Xiaoping assume. Só a saúde básica na China é gratuita. Se tiver um caso mais grave, como uma cirurgia, quebrar uma perna, ser atropelado, câncer, por exemplo, é extremamente caro e tem que pagar do bolso, a não ser que tenha um plano de saúde. E o governo vai para cima do sistema de saúde logo. Eles já começaram a ir para cima do sistema educacional, que a educação na China é gratuita por 9 anos, mas existia muito centro de treinamento, de aula de inglês, francês, pintura, etc. O governo cortou. Então, eu acredito que logo a gente vai ver eles indo para cima da saúde. Então, não é somente isso. Esse enquadramento do setor privado que ocorre na China hoje, não é? Ele tem relação direta também com as prioridades estratégicas do país. Notadamente, a guerra tecnológica com os Estados Unidos. Ou seja, a chamada Big Techs, por exemplo, chinesas estavam succionando para si a fina flor da juventude chinesa, que poderia estar, na visão do Estado chinês, trabalhando em grandes projetos voltados à construção, à construção das infraestruturas de semicondutores. Então, esse enquadramento do capital privado chinês, esse enquadramento das Big Tech chinesas é parte de uma estratégia em que está sendo desviado a energia do país, ou seja, está sendo desviado, por exemplo, os cursos de engenharia na China, por exemplo, hoje estão completamente voltados à formação de um tipo específico de engenheiro, não para trabalhar em Big Techs, né, para construir jogos, o TikTok, etc., né, e sim para a construção das infraestruturas necessárias ao enfrentamento dos semicondutores, ou seja, existe Isso que o professor falou de enquadrar empresas de tecnologia, o Didi, que é o Uber da China, estava aí sob investigação por mais de ano, por vários motivos, né? E os caras tiveram que pagar uma multa bilionária para o governo esse ano, se eu não me engano, saiu o resultado, né? Tiveram que pagar uma multa bilionária. E aí depois o governo foi para cima do LMA e do Meituan, que são os Uber Eats da China, né? Que é a galera que faz delivery de comida aí. Comida, supermercado, farmácia, etc., para aumentar as leis trabalhistas e melhorar as condições de trabalho desses caras, que ainda está longe de ser ótimo, mas a gente vê que já está melhorando. Sobre os semicondutores, os Estados Unidos lançou mais uma onda de sanções aí. Abraço Renata Barreto, que diz que os Estados Unidos opera sobre uma regra moral e uma economia liberal, né? Então, liberal que é o Estado protegendo as empresas dos Estados Unidos. Que está rolando uma história, inclusive, de americanos que trabalham em empresas de chips aqui na China. Se eles continuarem trabalhando, eles correm risco de ser presos quando voltarem para os Estados Unidos. Eu tenho que confirmar essa informação, eu vi muita gente falando na internet daqui, no Twitter, então eu tenho que confirmar isso, mas está rolando. Assim, eles vão tentar tirar o máximo possível, reduzir, forçar a China a desacelerar. O que a China vai fazer é socar dinheiro, como o professor está falando, treinar gente em engenharia e socar dinheiro para conseguir começar a produzir chip aqui. E aí os Estados Unidos vai se ferrar mais ainda, porque eles não têm indústria lá, né? Não se fabrica chips lá. Fabrica em Taiwan, fabrica em outros países. E eles vão ficar mais para trás ainda. Existe um desvio muito grande de energias, né? E esse Congresso do Partido Comunista, eu poderia aqui apresentar números aqui, fazer um puzzle, né, do número de delegados que por idade, por sexo, por ocupação, não, eu prefiro. E, se eu não me engano, as minorias étnicas são 11%, que deveria ser mais, eu acho, né? Mas tá aí na casa de 11%. E fazer uma análise mais de fundo do que está em jogo nesse Congresso, né? E tudo leva a crer que após esse Congresso, a grande cartada do Xi Jinping da governança chinesa é aprofundar essas mudanças, inclusive avançando para a taxação de grandes fortunas do país. Sim. E aprofundando isso também no sentido de construção
de um imenso estado de bem-estar social com características chinesas. Então, hoje na China, o que tudo indica, está tudo em suspenso na China. Pode ver que não está acontecendo nada na China hoje, né? No noticiário e tal, se vê pouca notícia sobre a China. É o pré-congresso, e certamente após o congresso, muita coisa vai acontecer na China. Eu aposto em um aprofundamento dessa linha que vem sendo adotada no país, de avanço do capital privado, ao enfrentamento das desigualdades e, evidentemente, aquela velha história que a gente aprendeu desde criança, né? Não se faz omelete sem quebrar ovo, ou seja, muito... Além do Xi Jinping e do Li Qiang, que se ele se aposentar, né, se ele decidir se aposentar, tem algumas outras, 4 ou 6 vagas aí que vão ficar em aberto, que são posições estratégicas militares e tal, que também serão indicadas ou serão eleitas. Então não são só esses dois, né? Tem algumas outras posições-chave aí que, como eu falei, o partido não é uma coisa só e cada ala do partido tenta colocar o seu cara lá nessas posições para avançar as pautas deles. Muito ovo vai ser quebrado dentro da China, né? Tendo em vista não somente as contradições internas, mas também unificar a tropa, né? Ou seja, unificar o país em meio a essa grande batalha externa que os americanos têm que impor ao país, ou seja, esse caos sistêmico que os americanos querem também implantar dentro da China. Então, unificar a tropa é fundamental para isso. Então, existe todo esse trabalho, por exemplo, ideológico, né? Inclusive a questão ideológica, ela passou a ser uma questão prioritária de segurança nacional, né? Saiu até um documento de um tempo atrás de think tank americano tratando dessa questão, ou seja, os chineses colocaram a questão ideológica como fundamental, um fundamento de segurança nacional, né? Isso serve aqui ao Brasil, que nós temos aqui vários think tanks estrangeiros, ONGs, etc., que atuam abertamente no país, né? Não, mas aí no Brasil eles vão falar que não, porque ideologia é errado, esse governo é sem ideologia, porque escola é sem ideologia. Não, é sem ideologia dos outros, né? Eles querem a ideologia deles. Eles não querem a ideologia contrária, adversária, a oposição, é isso que eles não querem. E dirimindo a nossa base ideológica nacional brasileira, né? Então a China deve perceber o papel que muitas dessas ONGs, desde sei lá, nos 90, né? Que elas cumprem na desconstrução de países, né? Então a China... Isso aí rola acho que desde os anos 90, anos 2000, que a China controla todas as ONGs porque eles sabem que é celeiro de revolução colorida. Não é de hoje. Por isso coloca essa questão ideológica como um requisito de segurança nacional. Então, o que esperar do Congresso do Partido Comunista, eu acho que é um positivo para as políticas de Xi Jinping e um sinal verde para o aprofundamento dessas mudanças, né? Eu quero voltar a falar desse Congresso aqui, porque tem muita coisa para dizer sobre isso, né? Mas o tempo é curto, mas o que eu tenho a dizer é isso. Aguarde que muita coisa vai acontecer nesse Congresso, o que vai ser um Congresso, o que vai transformar esse Congresso de um turning point do processo de construção do socialismo na China. Eu quero só adicionar um ponto sobre a eleição, que se fala muito que vai ter eleição na China e tal. Bom, o Xi Jinping é o único candidato do Partido Comunista. O Partido Comunista é o maior partido da China, é o mais relevante, é o mais importante, mas tem 8 outros partidos. Esses partidos, eles têm que obedecer ao Partido Comunista da China. Está na Constituição isso. Eles têm que seguir a liderança do Partido Comunista. Então, mesmo que esses partidos tenham outros candidatos, eles não têm relevância e poder suficiente para ir contra o Xi Jinping, por exemplo. Então, se houver alguma oposição, vai ser dentro do Partido Comunista, que são essas outras alas, como eu falei, o pessoal de Xangai, como o professor falou. Os outros partidos, eles não têm relevância. Talvez no futuro algum partido cresça o suficiente, alguém desses partidos cresça o suficiente para ganhar força e chegar em algum momento que a gente tem um outro... Mas assim, hoje a eleição é confirmar o Xi Jinping. Quem segue redes sociais da China, no Instagram, no Twitter, por exemplo, eles vêm postando dados e vídeos de como foram os últimos 10 anos, que são os 2 mandatos do Xi Jinping. Que são 2 de 5 anos. Porque nessa eleição eles têm que aprovar ou desaprovar o que ele fez. Então, tudo isso, esses 10 anos, eles vão passar lá todos os dados e mostrar, olha,
comida subir, a gente hoje tem mais comida e energia e trem-bala, etc. Tudo isso, e os caras vão dizer, beleza, pode continuar no poder? Não pode continuar no poder. O mais provável é que ele vai continuar, porque o Xi Jinping tem muita força dentro do partido, ele vem fazendo um trabalho que a maioria das pessoas considera como bom. Então, a eleição é assim que funciona. Então, antes que alguém venha falar, mas isso não é democracia, na Inglaterra, que é o Reino Unido, tem um rei, ninguém vota para rei. Para o primeiro-ministro, 0,2% da população vota. Então, quem manda no país é o primeiro-ministro e o rei. Ninguém vota para eles em eleição direta. Então, se aquilo lá é democracia, isso aqui também é. Eu só queria adicionar isso aí. Vamos esperar o próximo vídeo do professor sobre o Congresso e amanhã começa.